Boa noite, estamos entrando na sua residência nessa segunda-feira chuvosa pelas ondas televisivas da nossa TV Cidade, né? Espero que você tenha tido aí um ótimo final de semana. Todos teremos aí um final melancólico, meteorológico do mês de novembro. Amanhã já é dia 1º de dezembro. Para você que está vendo reprise desse programa, a gente se refere ao mês de dezembro, que também será um mês de chuvas, segundo os meteorologistas desse país. Então, nós estamos com o tempo nublado falando em meteorologia, quando em Paris, mais de 22 chefes de Estado estão reunidos para falarem justamente sobre as emissões de gás carbônico, meu caro Mauro Fonseca, na atmosfera, que estão arrebentando o planeta Terra. Só para você ter uma ideia, Mauro, o mês de novembro registrou um volume de chuvas que é o maior nos últimos 20 anos na história aqui de Santa Catarina. Então, é muita água e a gente já está vendo os reflexos do planeta completamente maculado, completamente estourado na sua camada de ozônio, que protege o planeta. Por quê? China, fora da lei, mandando tudo quanto é tipo de poluente 24 horas. Estados Unidos, a mesma coisa. Até o presidente Barack Obama hoje, no discurso que ele fez lá em Paris, ele reconheceu que os americanos ainda estão longe de poder chegar na meta, já que a palavra agora é meta no Brasil, tão longe de chegar na meta de poder conter as emissões de gás carbônico. Aqui no Brasil, Mauro, o desmatamento, não se sabe quantas árvores na Amazônia e no Mato Grosso são arrebentadas, que vão se transformar em mogno e todo tipo de madeira que eles mandam para os Estados Unidos. A coisa não está boa quando fala em clima. Mauro Fonseca, muito boa noite. Daqui a pouco a gente fala do clima nervoso em Brasília. Mauro Fonseca. Boa noite, Beto. Boa noite, Joinville. Realmente a mãe natureza está sendo degradada a cada dia que passa. E os resultados nós estamos sentindo aí na pele. Você falou que vai acabar o mês de novembro hoje, né? Amanhã começa dezembro, esse mês, o mês passado, com muita chuva. Agora, engraçado, vocês podem repararem também, que esfriou. Não sei se você reparou, Beto. Esfriou. É capaz que amanhã entra dezembro, pare de chover, mas comece a esfriar. Quer dizer, está tudo muito louco no planeta que nós vivemos. Por culpa, evidentemente, do ser humano. Ô Mauro, dois assuntos envolvendo governo de estado acabam preocupando. O primeiro aconteceu em São Paulo, porque o senhor Geraldo Alckmin, ele simplesmente decidiu que tinha que fechar 93 escolas, e essa molecada vai ter que ser transferida para escolas nas quais não estão acostumados. Hoje fecharam a Faria Lima, você que vai muito para São Paulo, eu também conheço muito, fiz faculdades em São Paulo, fecharam a Faria Lima com a Avenida Rebouças e tornaram o trânsito em São Paulo um verdadeiro caos. Nós tivemos também no Rio de Janeiro um problema governamental envolvendo o secretário de Segurança Pública, que não sabe mais o que fazer, porque os policiais militares resolveram fuzilar 5 rapazes ou 4 que estavam dentro de um carro. Foram 60 tiros dados contra o carro desses moleques aí, que não se sabe se bandidinhos ou não, mas tudo indica que eram inocentes. Ou seja, a Polícia do Rio está atirando primeiro para perguntar depois. E nós tivemos aí o problema com o governador aqui de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que esteve agora há pouco na CIG, saiu da CIG agora, foi fazer uma palestra, aliás, mais um convite dos empresários para que o governador viesse aqui para falar de servidor público estadual, o quesito professores, que ele vai cortar muitos direitos que alguns professores conquistaram, mas que estaria deixando ou ajudando a deixar o caixa do governo estadual estourado. Meu caro Mauro, você acha que o Raimundo Colombo tem razão em fazer esses cortes? Amanhã vai ser um dia pesado na Assembleia. Amanhã vai ser dia de deputado ter que sair pela porta de trás, porque tudo indica que os deputados, inclusive aqui da região, vão votar com o governador Raimundo Colombo, né? Até porque, segundo se comenta, o governador Raimundo Colombo manda de Lages para lá. De Lages para cá, quem manda é o Gelson Merizio e o senhor Gavazzoni. Mauro Fonseca, a sua opinião.
Amanhã, realmente, a Assembleia Legislativa vai estar com um clima muito pesado amanhã. Vai passar o projeto do plano de carreira dos professores e estão aí movimentando o sindicato dos professores que vão fazer de toda maneira para brecar, não deixar esse projeto adiante. Mas hoje, como você bem lembrou, o governador Raimundo Colombo esteve aqui na CIG e a cobrança realmente foi em cima da segurança pública aqui da nossa cidade de Joinville, que está sucateada, né? É só pegar aquela matéria do representante do Ministério Público, doutor Paladino, né? Doutor Ricardo Paladino, que fez uma matéria brilhante, falando que na maioria dos homicídios, né, mais de 120 que já ocorreram aqui em Joinville, mais da metade não tem como ser investigado. Não vai se saber a autoria jamais, porque não tem material humano, não tem material técnico, nada que possa fazer a investigação, apurar com critérios e com bastante profundidade a autoria, quem foi que praticou esse homicídio. Isso é só na questão de homicídio, quiçá os outros de pequenos porte, né, furto e essas coisas mais, né, Beto? É verdade. Quer dizer, o foco hoje todinho, sem dúvida, foi em cima da segurança pública aqui da nossa cidade. Meu caro Mauro Fonseca, por falar na nossa cidade, o prefeito Udu Deller, ele que é um administrador, empresário do setor têxtil, acabou tendo sucesso na sua empreitada como empresário, não está tendo sucesso na sua empreitada como prefeito, porque os cofres municipais estão vazios, a corregedoria dele, a própria assessoria dele, aliás, reclama que herdou aí dívidas da administração passada e ele vai ter que enfrentar agora, o ano que vem, um processo eleitoral que não sei se você já está sabendo, né? Mas o ano que vem nós não teremos a urna eletrônica. O ano que vem a urna eletrônica não estará em prática neste país. Não. Aí você pergunta, mas o que é que tem atrás de um decreto que inclusive já está no Diário Oficial da União na tarde de hoje, dando conta de que não haverá a urna eletrônica no ano que vem, ou seja, você, Mauro Fonseca, eu, Beto Chebaile, nós dois vamos votar na mão, como votávamos há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás. Por quê? Aí vem o porquê. Muita gente não sabe. Isso foi oficializado hoje pelo Diário Oficial da União, porque existe um rombo de 11 bilhões e 500 milhões de reais no orçamento do governo para 2016 e no meio desse rombo de 11 bilhões, então, nesse final de semana, houve uma reunião no Palácio do Planalto, a presidente Dilma se reuniu, até com os ministros das respectivas pastas que vão sofrer os cortes, e o corte é de 11 bilhões. 11 bilhões de reais, inclusive 1 bilhão e 700 milhões que o governo federal disponibilizaria para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo a mandar parte desse dinheiro para os superiores tribunais de justiça, juízes, fóruns de primeira instância e o Tribunal Superior Eleitoral, que gastaria nas eleições de 2016 428 milhões de reais. Estou me referindo a 1 bilhão e 700 milhões de reais, que é o corte que o governo federal deu em cima do Supremo. 428 milhões de reais o Tribunal Superior Eleitoral não receberá e, por isso, as eleições não serão eletrônicas neste país no ano que vem, Mauro Fonseca. E não é só, a empresa que administra o maquinário do voto eletrônico está sendo auditada por pelo menos 5 países em que tentaram adotar o sistema eletrônico e não concordaram com a licitude, tem muito furo, a empresa está sendo auditada. Agora, o que é que você tira dessa decisão do governo federal? Eu acho que isso é um subterfúgio dessa vamos dizer assim, turminha do pagode, para não chamar de quadrilha, vamos chamar de turma do pagode lá em Brasília, é um subterfúgio para tentar esconder uma suposta ilicitude que no futuro poderia ser investigada, haja vista que a água já está chegando bem acima do nariz do ex-presidente Lula
e da senhora Dilma Rousseff. Mauro Fonseca, o que você tem a comentar sobre o fim do voto eletrônico a partir de 2016 por, aspas, contenção de despesas. Senhor Mauro Fonseca. Olha, Beto, realmente, se isso de fato aconteceu... Não, diário oficial. Tá, para mim é um retrocesso. Diário oficial. É um retrocesso. Agora, eu, particularmente, nunca fui a favor do voto através de eletrônico. Eu não acredito nisso. Lamentavelmente, eu não acredito nas pessoas que estão, na grande maioria, que comandam este país. Essa questão de voto eletrônico, olha, nem nos Estados Unidos, que é um país extremamente avançado em tecnologia, adotou esse sistema de voto eletrônico. Porque hacker, vocês sabem, entram na NASA e não tem erro, eles conseguem fazer isso. O que dirá aqui no Brasil, que não é confiável. Repito, as pessoas, na grande maioria, que comandam o nosso país, não são confiáveis. Você veja bem o exemplo, Beto, que aconteceu na Casa Lotérica. Essa Casa Lotérica lá de Brasília, onde foi a semana passada, que ganhou um só que ganhou aquela Mega Sena, jogou um cartão, quer dizer... E retirou todo o dinheiro. Todo mundo sabe que... Todo mundo que tem um pouquinho mais de condição, fez um jogo, 2 ou 3, aumentou o número das dezenas, enfim, que tinha um pouquinho mais de condição. Isso quer dizer que a pessoa fez um jogo só, jogou R$ 3,60, isso quer dizer que deva ser uma pessoa simples. Engraçado, no dia seguinte, isso porque os computadores da Caixa Econômica, até na madrugada, diz que não havia ninguém que tinha ganhado e ia acumular novamente o prêmio. Aí, no outro dia cedo, apareceu um ganhador e no dia seguinte ele já tirou o dinheiro. Todinho o dinheiro. Tirou tudo. E outra coisa, e agora descobriram que esta lotérica lá em Brasília, quem é dono? Parente do Youssef. Não. É um parente, é irmão daquele que está preso. Youssef, que é de Londrina. Então você vai querer saber esse país, como que a gente vai acreditar nessas pessoas que estão lá comandando? Mas tem outra que talvez as pessoas não saibam também, Mauro. O senhor Romário, na semana passada, tentou explicar o inexplicável no que se refere a uma suposta conta dele na Suíça com uma grana lascada depositada, 2 milhões de libras suíças. Hoje dá o equivalente a 8 milhões de reais. O Romário, tentando sair ou tirar da seringa, disse que não tinha conta nenhuma. Descobriu-se que o Romário conseguiu um certificado do Banco Suíço dizendo que ele não tinha conta nenhuma naquele banco. Mas descobriu-se também que o Banco Suíço é de propriedade do Banco Pactual. Esse banco de propriedade do sujeito que está preso, o banqueiro que está preso, que foi flagrado naquela falcatrua daquelas gravações do Delcídio do Amaral. Então esse país está virado no alho de uma maneira que eu tenho certeza absoluta que o banqueiro deu ordem para alguém do Banco Suíço mandar um certificado dizendo que o Romário não tinha conta nenhuma. Então, até tu, Brutus, no latim, tu, coque Brutus, até tu, Romário. Nós voltamos em alguns segundos com mais uma bomba. Eu vou contar para você, Mauro, e para vocês também, que o BNDES é sócio da JBS, mais conhecida a holding que comanda a Friboi, aquele do Roberto Carlos, do Tony Ramos. Já eu explico para vocês, essa sociedade que acabou elevando a um prejuízo de quase 1 bilhão do BNDES por superfaturamento de ações que o banco comprou da JBS. Você quer saber mais? Daqui a pouco a gente vai contar para você. Vamos então à segunda parte. Vamos à segunda parte do nosso Cidade Verdade, agradecendo aos nossos patrocinadores todos, né? Você vê na tela o desfile das logomarcas das empresas que patrocinam esse jornalismo. Ô Mauro Fonseca, o BNDES é sócio da JBS, a holding que controla a Friboi. Tanto é que o BNDES, que virou praticamente a casa da mãe Joana,
Hoje, por exemplo, o senhor José Bunlain, amigo pessoal do Lula, recebeu a autorização do ministro Marco Aurélio para que possa sair da cadeia e se dirigir até a Câmara de Deputados para responder amanhã sobre a CPI do BNDES. O BNDES virou a casa da mãe Joana, a galinha dos ovos de ouro dessa cambada de ladrão. Então o BNDES está sendo acusado de emprestar dinheiro para o senhor Bunlain, a mando não se sabe de quem. O senhor Bunlain deve uma quantia impressionante alta ao BNDES. E agora descobriu-se, em meio a toda essa lama, que o BNDES, participações em ações, comprou 32% das ações da JBS e teve um prejuízo recentemente de 838 milhões de reais, quase 1 bilhão, porque teria comprado várias ações da JBS a um preço de R$ 7,00, quando na verdade as ações no mercado valiam R$ 4,50. Então, nós estamos diante, Mauro, de um sangramento das empresas estatais desse país. Primeiro, esse escândalo que você acabou de falar agora sobre a Casa Lotérica lá em Brasília, que foi protagonizada pelo prêmio de 205 milhões de reais que alguém ganhou e sacou no dia seguinte. Isso aí é um caso, não é nem de polícia federal nesse país, isso é um caso de FBI. O FBI devia vir aqui e começar a investigar, porque nós temos inclusive desembargadores presos que receberam ordem de prisão lá no Mato Grosso. Um desembargador do Mato Grosso foi condenado a 7 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pela turma especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, porque andou recebendo propina para simplesmente tirar do cargo o candidato vencedor e colocar no cargo o candidato que ficou em segundo lugar. Arrumou uma ação contra o candidato vencedor, lá de Mato Grosso, para poder beneficiar aquele que o pagou. Então, a gente não sabe quem é o criminoso nesse país, se é a polícia ou se é o juiz, esse desembargador do Mato Grosso. Mauro Fonseca, o BNDES acabou emprestando esse dinheiro para a JBS, ou seja, entrou de sócio, tomou esse prejuízo de quase 1 bilhão, 823 milhões, simplesmente porque a JBS quis comprar as empresas que são praticamente aquelas que vendem hambúrguer nos Estados Unidos. Várias companhias dessas que são fast foods nos Estados Unidos acabaram sendo compradas pela JBS, que quer dominar mundialmente o mercado de carne. É uma vergonha ou não é, meu caro Mauro? O que você acha disso? Beto, tudo que se trata de BNDES precisa ser investigado de fio a fio. Você citou o exemplo agora, eu vou dar um outro agora. O metrô lá de Venezuela, de Caracas. Que são os amiguinhos do Lula? Era para ser entregue, está sendo obra financiada todinha pelo BNDES. Essa obra era para ser entregue em 2012, não entregaram, estão lá terminando ainda. Falaram que vão terminar no próximo ano, 2016. Quem financiou foi o BNDES, quem está construindo é a construtora Odebrecht. E de 2012 para cá, 2013, 2014, quem andou intermediando isso lá foi o seu Lula. O seu Lula. Então, minha gente, esse país está na hora de criar vergonha na cara e dar um jeito nesses ladrões da pátria, da nação. Por falar em ladrões da pátria, antes que a gente possa falar do dia tumultuado que vai ter a Assembleia amanhã, nós vamos ter um dia muito complicado na Assembleia Legislativa, porque vários professores, nós temos aí 1.091 escolas estaduais que praticamente, através dos professores, vão em coro, né? Vão inclusive em vários ônibus fretados lá para Florianópolis, 39 mil professores ativos e inativos, um salário aí de início de carreira de R$ 2.535 e o graduado, o professor, ganha R$ 3.044, com todos aqueles benefícios que eles ganham, o salário pode chegar a R$ 5, 7 mil reais. Só que o governador quer tirar
alguns benefícios, aspas, que os professores acabaram ganhando no decorrer dos anos, porque o governador está com o caixa arrebentado. Inclusive aqueles regentes, né? Aqueles professores que são os regentes que ganharam esse direito e se aposentaram, estão recebendo como regentes, e o governador quer, não, só aqueles que trabalham, só os regentes que trabalham, aqueles que estão afastados ele quer cortar. Então, nós tivemos a informação que os deputados amanhã vão votar com o governador. E vai ter deputado que vai ter que contratar segurança para sair pela porta de trás da Assembleia Legislativa. Amanhã vai, amanhã um dia vai pegar. E o pior é que eu vou estar lá amanhã. Você vai estar lá em Florianópolis amanhã? Eu vou estar, quero só ver essa cena aí amanhã. Amanhã começa o mês de dezembro já com muito tumulto na Assembleia Legislativa. E nós teremos também em Brasília um outro tumulto, que é a votação dos membros do Conselho de Ética, para a gente saber de uma vez por todas se esse Eduardo Cunha, que tinha que ser artista de Hollywood, vai ser processado por maculação de ética, com a iminência de perder o cargo ou não. Então, se isso acontecer, olha como é que é o jogo de xadrez. Se amanhã o Conselho de Ética, que acabou pedindo vistas ao processo para ganhar tempo de uma semana para cá, então de terça-feira para amanhã eles ganharam uma semana. Amanhã tem que resolver. Ou eles vão tocar o processo para frente do Eduardo Cunha por maculação de posse, ou não vão tocar. Então eles têm que decidir. Se eles decidirem não tocar, o Eduardo Cunha não vai aceitar nenhum pedido de impeachment da presidente Dilma. Se eles resolverem colocar a arruela no traseiro do Eduardo Cunha, o que vai acontecer? Ele, o Cunha, vai aceitar de 2 a 3 pedidos de impeachment que ele está segurando há um tempão. Então é na mão desses criminosos, é na mão dessa quadrilha que nós estamos. Mauro Fonseca, por favor, a sua opinião. Doutor, aí nesse caso aí é o sujo querendo investigar o rasgado, né? O rasgado. Mais ou menos assim, eu não sei se é isso o certo ou não. Mas se não for, você acabou de inventar, né? Não tem condição. Quem está investigando ele não tem as mínimas condições de investigar o seu Cunha e vice-versa. Quer dizer, nós estamos arrebentados. E vocês podem ter certeza, vão enrolar isso até as férias agora, que logo dia 18, que aí para, 17, né? Aí vai parar, aí é o recesso, volta só dia 1º de fevereiro. Apostem o que eu estou falando. Mas tem uma coisa. Não vai acontecer nada até dia 18 de dezembro. 18, 17, depois só volta dia 1º de fevereiro. Escreve o que eu estou falando. Mas o pedido de vistas foi coletivo. Então, o pedido de vistas foi coletivo, não. O pedido de vistas foi coletivo. Ninguém mais pode pedir vistas ao processo amanhã. Ele foi coletivado, o pedido de vistas. Eles viram quem eram os deputados que queriam vistas, fizeram as vistas coletivas. Eles tiveram 7 dias cada um para analisar o processo. Amanhã isso tem que sair. Então, dependendo do resultado contra ou a favor do Cunha, ele aceita ou não o pedido de impeachment dessa coitada. Isso é uma coitada que está no poder. Aí tem um regimento interno, tem alguma Podem alegar alguma coisa. Outra coisa, alguém pode faltar amanhã, 2, 3, não dá quórum. Não dá quórum. Alguma coisa essa cambada vai fazer. E isso não vai se resolver até as férias, até dia 18 agora. E uma outra pergunta, Mauro, que não quer calar, é por que tantos candidatos, tantos políticos e empresários têm a intenção de se tornarem prefeitos de Joinville, já que o caixa das prefeituras desse país está estourado, arrebentado, até o caixa do governo do estado. Bom, você está falando que é por causa daquele percentual? Não, qual percentual? Você fez um negócio, um gesto com a mão? Está coçando o meu dedo coçando aqui. O teu dedo? É que você tinha feito, está coçando. Então talvez seja por isso, porque o prefeito do Deller é um bom empresário, já provou que é no setor têxtil. Não recebe salário? Não recebe salário, doa o salário dele para instituições, então com certeza ele tinha boa intenção. Não está fazendo obra porque não tem dinheiro. Não há dinheiro, tudo que prometeram para ele não cumpriram. E você tem aí Adilson Mariano querendo ser candidato a prefeito de Joinville pelo PSOL. Aí você tem o Chucho querendo ser candidato à prefeitura de Joinville pelo partido do senhor Espiridião Amin. Aí você tem Darcy de Matos, que PSD. É o nome mais forte para polarizar com o Udo, querendo ser prefeito de Joinville. PSDB. Aí você tem o Ivandro de Souza, do PSDB, que é praticamente um candidato do Marco Tebaldi, querendo ser prefeito de Joinville. Carlito. Aí você tem o Carlito Mers, PT. Que é do PT, que já está com tudo preparado para se tornar candidato a prefeito da cidade de Joinville. Aí você tem o Cavazão, bom, aí não dá, né, querido? Aí para, né?
O que você quer, né? Nós estamos falando aí gente forte, gente que pode concorrer. Não, para um pouquinho, o que é isso? Aí, mas a turma dos xiitas são candidatos sempre. Eles são, a turma dos xiitas é aquela turma que estão no oceano perdidos, nadam. Quando eles chegam na praia, eles perguntam, aonde é que eu estou? Aí chega uma pessoa, meu amigo, me responde uma pergunta, tem governo nessa terra? Tem sim, senhor. Que terra é? O senhor não sabe? Não, mas eu sou contra o governo. Então, os xiitas, eles agem assim, não vem colocar Marx aqui como candidato, porque é brincadeira. Então nós vamos ter candidato forte mesmo nessas eleições. Tem o candidato Xuxo, que fez 60 mil votos, vai se eleger? É difícil, mas ele vai ser o pêndulo no segundo turno. O Darcy e o Dudeler. O resto dos candidatos são coadjuvantes. Eles estarão ali para depois compor no segundo turno com quem for. O Darcy já acertou com o Tebaldi. Se o Darcy for para o segundo turno, o Tebaldi vai apoiar, o PSDB apoia o segundo turno do Darcy. O prefeito, o Dudeler, tem o apoio do PSD, que é o partido pelo... PSD, não, o partido do Patrício Destro. Qual PSB, é o partido? PSB. É o PSB, já tem o apoio. Então, os outros candidatos, todos são coadjuvantes. Não se sabe quem é que vai apoiar, se o vereador Adilson Mariano, que vai sair candidato pelo PSOL, não se sabe quem que eles vão apoiar. Eles acabam lavando as mãos e acabam deliberando. Mauro Fonseca, vamos embora, não? Vamos embora. E quem cai para a Série B? O Figueirense ou o Avaí? O Figueirense não vai ganhar. O Figueirense não vai ganhar. Não, não, o Figueirense é o Fluminense. O Figueirense não vai ganhar do Fluminense. O Avaí, não vai ganhar do Corinthians. Então vai cair os dois? Vai cair os dois, até porque o Corinthians não vai querer ser derrotado no Itaquerão. E o Corinthians quer ultrapassar o Cruzeiro em número de pontos da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Então, o Corinthians não vai deixar o Avaí ganhar no Itaquerão. Eles derrubam o Itaquerão e você é um que vai derrubar. E o Figueirense não vai conseguir ganhar do Fluminense lá no Rio de Janeiro, então cai. É aqui? Hã? É aqui. O jogo Floripa, é aqui? Floripa. Então a coisa já muda de figura. Vai ser aqui o jogo? Aqui, Florianópolis. Então o Figueirense é capaz que ganhe. Meu caro, vamos embora, Mauro? Vamos embora. Quinta-feira estamos de volta com o nosso Cidade Verdade.